presidente Bolsonaro foi internado num hospital lá em Natal, capital do Rio Grande do Norte, e eu quero mostrar essas imagens que eu falei que são ambíguas, uma cena ambígua. Uma pessoa chegando no hospital sendo fotografada, mas ao mesmo tempo você vê como ele se mistura ao povo. O presidente Bolsonaro, na última manifestação do dia 6, ele fez questão que tivesse um espaço para ele poder andar, né, ali alguns metros à frente do carro de som, e mesmo no hospital. Esta foi a recepção que ele teve lá no Rio Grande do Norte. Solta aí, Alemão. Vocês estão vendo aí um político que não tem medo do povo, né? Que nem a gente viu ontem. Ministros do STF agora estão com o jatinho da FAB, o avião da FAB emprestado, porque temem pela segurança. Que segurança? Eles temem o povo. Então a gente tem uma democracia, para o pessoal do PT e do STF, em que o problema da nossa democracia basicamente é o povo. Então, se você chega numa situação dessa e olha autoridades falando que o problema da democracia é o povo, é que eles não são democratas, porque a essência da democracia é o próprio povo. Mas voltando à disponibilização do acórdão, eu fiz a seguinte análise para vossas excelências para dizer que é uma vergonha, é mais uma demonstração de que nós não vivemos um Estado de direito, porque se tivesse direito no nosso Estado e se o direito fosse respeitado, seria impossível essa denúncia da PGR contra o Bolsonaro e outros 7 ter sido aceita. Impossível. E eu vou mostrar por que isso aqui é um atestado de que nós vivemos em um estado de exceção. A exceção de democracia, a exceção de direito, a exceção de defesa, nós continuamos um Estado, mas a exceção de tudo, um estado de exceção. Esse acórdão ele tem a publicação, hoje, dia 11, publicação da íntegra do acórdão da primeira turma do STF, que admitiu a denúncia da PGR, que foi feita no dia 18 de fevereiro de 2025, a partir do relatório do inquérito da Polícia Federal, que foi entregue no dia 26 de novembro de 2024, tá? Contra a denúncia, né, em razão da admissão da denúncia contra o Bolsonaro e outros 7, que foi feito na sessão do dia 26 de 3 de 2025. Ela tem 501 folhas. Esse acordo tem 501 folhas. 501 folhas. Das folhas 1 a 10, nós temos a ementa. A ementa é um resumo, né, do que ficou decidido. Das folhas 11 a 55, tem o relatório do Alexandre de Moraes. Tá? O relatório é um resumo. E como é que está esse resumo? O resumo da denúncia da PGR ocupa 7 páginas, as folhas 11 às folhas 18. Depois, na folha 119, o Alexandre de Moraes fala que respeitou a Lei 8.038, mas não fala lé com cré nessa página. Nas folhas 20 a 37, ele faz um resumo das defesas. Então, assim, tem 7 páginas para ele falar só da denúncia, e 18 para ele falar de 8 defesas. Já é uma coisa meio discrepante, mas vai lá. Das folhas 43 a 54, ele faz um resumo da réplica da PGR às 8 defesas preliminares. E depois, na folha 55, ele faz a sua conclusão. Pois bem, nas folhas 56 a 65, tem a questão de ordem, que falaram, não. A sustentação oral da defesa dos delatados tem que ser depois da sustentação oral do denunciado delator. Nas folhas 66 a 269 tem o voto do Alexandre de Moraes. Nas folhas 270 a 271 tem uma parte da Carmen Lúcia, que ela também não fala lé concré.
Das folhas 272 a 310 tem os votos das preliminares, que foram rejeitadas pelos 5 ministros dessa turma. Das folhas 311 a 319 nós temos o extrato das atas desses votos. Das folhas 320 a 333 existe uma coisa muito louca, que deram o nome de incidências ao voto, que é aquele momento em que o Alexandre de Moraes passa o vídeo e diz por que é que todo mundo tem que ir para o inferno por ter conspirado contra o Estado brasileiro. É uma coisa assim sem precedente, mas está aqui registrado as folhas 320 a 333. As folhas 334 a 341, nós temos o voto do Dino. 342 a 348, o voto do Fux. 349 é uma intervenção do Alexandre de Moraes, que é a parte que ele se irrita para falar sobre o caso do batom. Tá nas folhas 349. Das folhas 350 a 439, nós temos o voto da Carmen Lúcia. Das folhas 440 a 494, o voto do Zanin. E, por fim, das folhas 495 a 501, o extrato total da ata da sessão. Está assim dividido o documento, ok? Vocês não vão ver na Globo isso, nem na Jovem Pan, nem na CNN, nem em lugar nenhum. E assim, a denúncia foi integralmente recebida e os denunciados se tornam réus. Bom, a ementa que eu falei para vocês é o resumo da decisão colegiada, é o resumo, é o purê da merda dos votos dos 5 ministros da primeira turma. Ela tem 14 pontos. São 14 pontos decididos. 1. Decide-se que não há impedimento, suspeição e parcialidade do Moraes, do Flávio Dino e do Zanin. Sob fundamento, sob argumento de quê? Sob argumento de nada a não ser a decisão do próprio STF para este caso. O que é ridículo. Um caso dessa magnitude não ter uma fundamentação legal é ridículo. 2. São 14 pontos, tá, de decisão. Competência da turma, da primeira turma, para julgar. Tem a divergência do Fux, o resto acha que é. Qual é a fundamentação, Caivano? A fundamentação na ementa está lá. É o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, artigo 9º, inciso 1º, a linha 1. Só que tem o seguinte, não existe a linha 1 no inciso 1º do artigo 9. Aliás, não existe número 1 no artigo 9 inteiro. Então eu queria que alguém me explicasse se tiraram este número do CAD-MDMC, que é o Centro Estatístico Aplicado do meio do meu... Não está em sigilo, não, Pavinato? Você já pensou nisso? O regimento interno tem cláusula em sigilo, era só que me faltava. Tá escrito, eu não duvido mais de nada. Eu não duvido mais de nada. Está escrito, perdeu o mané numa mola. Deve ser essa cláusula que é sigilo, porque não tá. Olha lá, abre aí, se você tiver computador fácil, escreve RISTF, 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 vai no artigo 9º, não tem número 1. Não tem um item 1. Não tem. Aqui. Aí o 3, que foi decidido. Se diz o quê na ementa, no resumo, né? No pirê da merda. Absoluto respeito ao devido processo legal, Deus está vendo, de acordo com a lei 8.038 de 1990. Que é essa lei? Essa lei 8.038 de 1990, ela procedimentaliza os processos no âmbito do STJ e do STF. Ok? Mas será? E é isso que o Alexandre de Moraes fala lá na folha 119 do seu voto, que ele obedece inteiramente à lei 8.038 de 1990. Mas ele fala, eu obedeço à lei. Mas a verdade, senhores, diferentemente do que a Globo, o Estadão, a Folha falam, não é porque ele falou que respeita a lei que ele respeita, viu? É que não tem ninguém, primeiro com saco, segundo com coragem, terceiro com inteligência, quarto com hombridade,
para dizer o que eu vou dizer aqui. Será que ele respeita a Lei 8.038 e 90, como ele diz que respeita inteiramente? Vamos lá. A Lei 8.038, ela não descarta a aplicação do Código de Processo Civil nem do Código de Processo Penal dos processos que estão em trâmite no STJ e também no STF. Ok? Nem descarta qualquer outra lei processual especial, como a do crime organizado, que estabelece lá a colaboração premiada. Não descarta, nenhum. Ela só fala de procedimentos específicos. Ela não descarta nada do processo. Nem descarta o juízo de garantia. Porque se fosse para descartar, tinha que estar nessa lei aqui. Para falar que nesses tribunais não tem juízo de garantia. Tinha que estar nesta lei especial. Mas não fala. Bom, o Alexandre de Moraes diz que cumpre. A Carminha diz que cumpre. A Carmelúcia. O Fux, o Dino e o Zanin. Mas será? Eu respondo, não cumpre. Não cumpre. E venho ao vivo, tirem as crianças da sala ou tapem os ouvidos dela. Corto o meu saco ao vivo se tiverem, cumprindo integralmente essa lei. Com bisturi. Olha o que diz a lei. O artigo 1º da Lei 8.038, ela fala que o Ministério Público, no caso do STF, é PGR, tem 5 dias. 5! Está no artigo 1º. 5 dias. Para oferecer a denúncia, tá? Se o indiciado está preso. E ela só pode ter mais tempo se o juiz relaxar a prisão. Então nós temos 8 denunciados. Um deles é o Mauro Cid. Mauro Cid foi preso por cartão de vacinação, aí do nada fez a delação de golpe de Estado. Veja que uma agulha se transforma numa piroca com uma facilidade no STF que nem o Mr. M consegue desvendar um trem desse. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que Cid vai preso, delata, é solto, entre aspas, que é liberdade provisória. Depois, solta para veja o áudio que ele foi forçado, é preso de novo em março. Aí depois, em maio, no dia 3 de maio de 2024, o Alexandre de Moraes o tira da prisão em presídio, em cadeia, em casa de albergado, custódio, seja lá o que for. Tira-o de confinamento e o coloca em liberdade condicional. Ele tem várias medidas cautelares, inclusive tornozeleira eletrônica. A Polícia Federal entrega o relatório no dia 26 de novembro de 2024. Se é o dia 26, são 5 dias úteis a contar do dia 27. 5 dias úteis, minha gente. Só não tem esse prazo se o investigado não estiver preso. E se estiver preso, a prisão tem que ser relaxada. Agora, existe um detalhe. Relaxamento de prisão é soltura. Não pode ter condicionante, não pode ter medida cautelar. O Mauro Cid não estava com prisão relaxada. Ele estava em liberdade condicional. Relaxamento é você responder em liberdade sem condicional. Sem cautelares. O Braga Neto está preso. O Braga Neto está preso, mas não, na época do oferecimento também estava preso. Estava preso. E aí então eu pergunto, a PGR não cumpriu o prazo, porque ela ofereceu a denúncia no dia 18 de fevereiro, 84 dias depois. Não perdeu o prazo por 2 semanas, 84 dias depois. Então onde é que a lei está respeitada? Alguém fala para mim? Alguém fala para mim? Porque é uma conta simples, Luiz Arthur Nogueira. Matemática. Quando é que eu tenho 5 dias de diferença entre 18 de fevereiro de 2025 e 26 de novembro de 2024? Que matemática eu tenho isso? No calendário do TSE é assim. É verdade que outubro vem antes de março. Exato. Pode ser. É. Bom, mas não é só o artigo 1º, não. E o artigo 2º?
parágrafo único da Lei 8.038, que diz que o juiz ele deve observar todos os deveres do Código de Processo Penal. E ele não observou. Onde é que está também o respeito ao artigo 3º, inciso 1º da Lei 8.038? Ela diz o seguinte: o juiz é obrigado a arquivar o processo se a PGR pede para arquivar. E se ele não quiser arquivar, ele tem que levar a questão para o tribunal. Não é para a turma, não é para a sessão, é para o tribunal, para o pleno. Está lá, artigo 3º, inciso 1 da Lei 8.038. Quando o inquérito que se tornou a petição, que já se tornou mais de 1.600 ações penais, do 8 de janeiro, em um determinado momento, o antigo PGR pediu para arquivar. O Alexandre de Moraes arquivou? Não. Ele pediu diligências adicionais. Ele podia fazer isso? Não. Porque quem tem que decidir isso é o tribunal e não ele sozinho. Está na lei. Até que vocês no mundo dê a lei, ele não cumpriu a lei. E não é só não. Tem o artigo 6º também, que é descumprido em 3 etapas. No caput, que é logo aquele parágrafo que abre o artigo, que diz: quem analisa a admissibilidade de uma denúncia no STJ e no STF é o tribunal. Ele não fala em turma, ele não fala sessão, ele fala de tribunal. E quando se fala em tribunal, eu vejo o pleno. No caso do STJ, que tem civil, tem criminal, seria, né, a seção civil, que tem as suas turmas, né, que tem as especialidades. Mas no caso do STF, é o plenário. O parágrafo 1º do artigo 6 da Lei 8.038, que ele diz que cumpriu, mas não cumpriu, fala o seguinte: que a sustentação oral da acusação tem que ser necessariamente antes da defesa. E se a gente tem um delator e delatados, o STF já tem jurisprudência para dizer que o delator está mais próximo da acusação do que da defesa. Não precisa ser nenhum gênio, basta saber ler e ter honestidade. Porque desonesto, é claro, não vai enxergar o óbvio. E o parágrafo 2º do artigo 6º da mesma Lei 8.038 de 1990. O que o Alexandre de Moraes disse que cumpriu, mas não cumpriu? O parágrafo 2º diz que, do artigo 6º, diz que é o presidente do tribunal, tá? O presidente do tribunal que determina quem é que fica assistindo a sessão do julgamento da admissibilidade depois da sustentação oral. Lembra do caso do Dr. Sebastião Coelho? Que não deixaram nem entrar? Pois é. A Lei 8.038 diz que é só depois da sustentação oral que o presidente do tribunal pode dizer quem fica e quem não pode ficar. E aí? Porque ninguém enfrenta esses artigos. Ele só fala que cumpriu a lei. Mas dizer por que não cumpriu isso aqui ninguém fala. É uma vergonha. Depois, o 4º ponto que foi decidido é, eles dizem o seguinte, que não há previsão legal para que a sustentação oral da defesa do delator seja antes das dos delatados. Tá, e o artigo 6º, parágrafo 1º da lei que eu acabei de falar com vocês? Já que o delator está mais perto da acusação do que o delatado. 5, a turminha do STF diz que não se aplica nas ações penais públicas o princípio da indivisibilidade da denúncia. Fundamentação, conforme decisão do próprio STF. Só que aí é a maldade, porque a jurisprudência do STF fala, a ação penal pública, ela não precisa obedecer o princípio da indivisibilidade, porque às vezes, o mesmo caso criminal, o Ministério Público ele tem elementos para denunciar alguns e não tem elementos para denunciar outros. Então, nesse caso, ele denuncia aqueles que ele já tem elemento suficiente e continua com diligências complementares para talvez denunciar outros. Nesse caso, não. No dia 18 de fevereiro foram 34 denunciados. Com a mesma peça, com os mesmos erros. A separação
das 34 denúncias em 5 peças diferentes foi pura maldade. Então não se aplica a jurisprudência que eles dizem se aplicar. Ponto 6 da decisão. Eles dizem, a turma do Alexandre de Moraes diz que há inexistência de cerceamento de defesa. Aí, na argumentação, ele assume o amplo acesso às provas da denúncia, mas ele não toca no assunto de que existem outros documentos na investigação. Ponto 7. O Alexandre de Moraes e a sua turma negam o document dump, ou seja, você encher uma denúncia de documento para outra parte ter 15 dias só para analisar. Aí eu me pergunto, já que ele diz que a Polícia Federal, no seu relatório do inquérito, fez um sumário que orientou a PGR para fazer a denúncia, e as defesas muito bem poderiam ter seguido o mesmo sumário, eu me pergunto se a PGR, que seguiu esse sumário, levou 84 dias para denunciar, por que a denúncia não se deixou ter mais do que 15 dias? Se a PGR perdeu o prazo, por que o Alexandre de Moraes não fez a concessão honesta de dar mais prazo às defesas? Então está tudo errado. A PGR teve 6 vezes mais prazo, quase 6 vezes mais prazo, do que as defesas. E fora, é claro, que as defesas não tiveram acesso aos documentos da investigação, mas só aos selecionados pela PGR para denúncia. 8º ponto. Alexandre de Moraes e sua turma dizem que o inquérito 4878, que deu origem à petição 12.100, que deu origem às mais de 1.600 ações penais do Rio de Janeiro, ele diz que esse inquérito é legal. Aí eu volto àquela pergunta. A Lei 8.038, no seu artigo 3º, inciso 1º, diz que quando o PGR pede para arquivar, o relator tem que arquivar, e se não quiser arquivar, ele tem que levar para a decisão do tribunal. Esse inquérito 4878, o PGR da época, que não era o Paulo Gonetti, pediu para arquivar, e o Alexandre de Moraes não arquivou e não levou para a turma decidir se podia pedir complemento ou dar continuidade ou não. Então como é que isso é legal? Fala para mim. Como é que você pode ter cumprido a Lei 8.038, Alexandre de Moraes, e turminha, e dizer que isso é legal? Legal onde? Nem no pagode, na Coab, no Maior Astral, meu filho. Ponto 9. Ele nega o ficha expedition. Ele fala, não teve fichas pesca probatória, não teve. Aí eu me pergunto, como é que eu vou negar? Como é que eu vou poder saber se ele está certo em falar que não teve ficha expedition, se está negado o acesso a toda a expedição probatória da investigação? Fala para mim. É palhaçada isso aí. É a mesma coisa você pôr uma pessoa que não anda na cadeira de roda, põe a 10 metros dela um copo d'água, a pessoa está morrendo de sede. Aí você fala, morreu de sede porque quis, eu pus o copo d'água dali. Vamos lamber sabão. 10. A turminha do Alexandre diz que não se aplica ao juiz de garantias no STF. Por quê? Porque o STF decidiu que não se aplica. Mas e aí? E o parágrafo único do artigo 2º da Lei 8.038? 12. Esse é o mais bizarro. Esse é o ponto mais nojento. Diz a ementa: existe competência constitucional e legal para que o Alexandre de Moraes, juiz, presida uma audiência com o indiciado que é o colaborador, que fez a colaboração premiada. Essa é a parte mais cabeluda deste careca. E, portanto, que há ausência de coação ou nulidade nesta colaboração. Bom, ele diz na ementa que tem competência constitucional, mas não tem nenhum lugar das 501 folhas deste acórdão que fundamente a competência constitucional alegada na ementa. E aí? É fake news, a ementa é fake news, Caivano. É fake news a ementa! É fake news! É fake news! Tá na ementa, fala, ficou decidido a competência constitucional do Alexandre de Moraes para presidir uma audiência com colaborador. Não há! Ninguém fundamenta! Depois,
Competência legal, como é que ele fundamenta? Ele usa a lei para decidir contra a lei. Ele usa a lei para decidir contra a lei. E fala que não teve coação? Peraí. Vamos para a lei que fala da colaboração premiada, a lei 12.850 de 2013. Artigo 4. Artigo 4. O caput, que é o primeiro parágrafo, diz que a colaboração premiada só pode se dar em benefício do colaborador efetivo. Então aquele negócio de colocar a mulher, a filha e o pai é uma forma de coação, porque a lei não permite que os benefícios se estendam a outra pessoa que não o colaborador efetivo. Artigo 4º, caput da lei 12.850 de 2013. Depois, no mesmo artigo 4º, o parágrafo 7º, ele diz que o juiz ele só pode ouvir o colaborador para saber se existem os requisitos de validade e legalidade na homologação. Essa é a expressão que está no parágrafo 7º. Na homologação. Tanto é que o parágrafo 9º diz que depois da homologação só o MP e a polícia podem ouvir o colaborador. Então aquela audiência de novembro que ele fala, olha, lembrando aqui que é sua mulher, sua filha e seu pai podem ser presos ou podem responder processo, é ilegal, não tem competência legal, não tem competência constitucional, coisíssima nenhuma. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. É mentira. É fake news do STF. O artigo 7º da mesma lei 12.850, parágrafo 3º. A colaboração ela deve gozar de sigilo total até o recebimento da denúncia. Como é que a Globo soltava de vez em quando trechos da denúncia do Cid? Porque o parágrafo 2º do mesmo artigo 7 da lei 12.850 diz que só tem acesso a esses autos da delação, da colaboração, o MP, o Alexandre de Moraes e o PGR. Qual dos três vazou para a Globo? Por que não tem o inquérito da mesma natureza que o Lava Toga? Quem vazou para a Globo? Foi o Alexandre? Foi o Gonetti? Ou foi o Andrônico? Qual dos três? E só por isso é inválida. Mas ninguém toca nesse assunto. Ninguém toca. Aliás, vou terminar aqui com os dois últimos pontos decididos. 13. Dizem que a denúncia é regular porque ela traz provas e indícios de autoria, ou seja, porque tem individuação. Não tem nenhuma prova de individuação do Bolsonaro. Nenhuma, zero, niente, rien de rien. Não tem. E por fim eles falam que há justa causa para a ação penal porque ela não se baseia apenas na delação, mas nas provas todas as outras. Mentira! Nada se sustenta aqui. O Moraes diz que cumpriu a lei 8.038. Mas ele não justifica como, porque ele descumpriu. Tudo que ele diz é um ato de descumprimento da lei que ele diz que está cumprindo. Isso é fake news, desinformação. E é interessante notar que no voto do Alexandre de Moraes, sobre a colaboração do Cid, né, ele não se importa em nenhum momento em explicar essas hipóteses da Lei 2.850 de 2013 que ele desrespeita, em nenhum momento. E ele ainda tem a cara de pau de dizer às folhas 163, aspas, que tudo isso tem a máxima observância dos requisitos legais.